se levanta contra Nicolás Maduro após quase 2 meses da última eleição que o ditador Nicolás Maduro se declarou presidente legítimo daquele país, ao mesmo tempo em que mais de 50 países condenam as ações terroristas de Nicolás Maduro contra a população. Nicolás Maduro, em meio a grandes manifestações, manda prender mais opositores. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se inscreva, ative o sino das notificações e deixe a sua curtida. A crise política e social na Venezuela, sob o regime de Nicolás Maduro, atingiu níveis alarmantes, provocando reações em todo o mundo. Após as eleições presidenciais de julho de 2024, que garantiram a reeleição controversa de Maduro, a oposição continua a denunciar fraudes e repressão brutal, enquanto a comunidade internacional pressiona por uma solução pacífica e democrática. Ao mesmo tempo, o alinhamento do governo venezuelano com grupos extremistas como o Hezbollah levanta preocupações sobre a segurança regional, especialmente no Brasil, que tem visto uma intensificação de atividades suspeitas ligadas ao terrorismo. No mês passado, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, uma declaração conjunta foi assinada por um grupo de 50 países e a União Europeia, expressando profunda preocupação com a situação dos direitos humanos na Venezuela. A declaração condenou a repressão violenta aos protestos e às fraudes eleitorais, pedindo uma transição política pacífica que respeite os princípios democráticos. Entre os signatários estão os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha e França, refletindo a crescente pressão internacional sobre o governo de Nicolás Maduro. Apesar da adesão maciça de países ocidentais à declaração, o Brasil, sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, optou por não assinar o documento. A postura do Brasil tem sido vista como uma posição de neutralidade estratégica, embora alguns especialistas apontem para o risco de que essa falta de posicionamento firme possa isolar o Brasil nas discussões internacionais sobre a crise venezuelana e aumentar o perigo de instabilidades que afetam a segurança regional. Enquanto a pressão internacional cresce, a situação interna na Venezuela continua crítica. A oposição, liderada por Maria Corina Machado, denuncia o sequestro de seu chefe de segurança, Milciades Ávila, que foi detido por forças leais a Nicolás Maduro. Ávila foi levado de forma clandestina, sem qualquer explicação oficial, aumentando os temores de que o governo esteja recorrendo a táticas de intimidação e repressão para silenciar vozes dissidentes. Este não é o primeiro caso de violência contra a equipe de Machado, que desde a reeleição de Maduro enfrenta um cerco político e militar. A repressão generalizada nas ruas da Venezuela após os resultados eleitorais é um indicativo de que o governo de Maduro não tem qualquer intenção de abrir espaço para o diálogo ou de permitir a contestação dos resultados. Desde o final de julho, pelo menos 27 manifestantes foram mortos e milhares de opositores, incluindo adolescentes, foram detidos sob acusações infundadas. Apesar disso, a população continua a protestar, principalmente em assembleias locais, como uma forma de escapar da brutal repressão nas grandes manifestações de rua. Machado, que permanece escondida, tem usado todas as plataformas possíveis para manter a pressão sobre o governo, afirmando que a luta pela democracia na Venezuela não pode ser interrompida, mesmo diante da violência. Em suas últimas declarações, ela qualificou Nicolás Maduro como um ditador criminoso e denunciou que o sequestro de membros de sua equipe é parte de uma campanha mais ampla de perseguição política. Além da crise interna, a Venezuela enfrenta acusações de conluio com grupos extremistas internacionais. Um dos pontos mais preocupantes desse cenário é o crescente alinhamento do governo de Maduro com o Hezbollah, organização militante e terrorista ligada ao Irã. A Tríplice Fronteira, que abrange partes do Brasil, Argentina e Paraguai, já é conhecida como uma área de influência do Hezbollah, onde atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro, financiam operações terroristas. Recentemente, no Brasil, um episódio chamou a atenção das autoridades de segurança. Uma entidade islâmica no Paraná, a Sociedade Beneficente Islâmica de Foz do Iguaçu,
organizou uma cerimônia em homenagem a Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, que foi morto em um ataque israelense no Líbano. A entidade, que recebeu status de utilidade pública em 2022, chamou Nasrallah de mártir, evidenciando uma possível ligação ideológica com o Hezbollah. A homenagem a um líder terrorista dentro do território brasileiro levantou um alerta imediato sobre a presença e a expansão de células terroristas ligadas ao Hezbollah no Brasil, especialmente na região da Tríplice Fronteira. Especialistas em segurança alertam que a crescente influência do Hezbollah na América Latina, com o apoio de regimes como o de Maduro, pode representar uma ameaça significativa para a segurança nacional brasileira. Há temores de que o Brasil, ao não tomar uma posição firme contra o regime venezuelano e suas conexões com o terrorismo, se torne vulnerável a infiltrações extremistas, colocando em risco a estabilidade interna. Embora a repressão violenta tenha sido uma constante desde as eleições, a população venezuelana continua a desafiar o governo de Maduro. 2 meses após sua controversa reeleição, manifestantes voltaram a tomar as ruas em várias cidades do país. As manifestações têm sido mais frequentes em áreas urbanas e, embora as grandes mobilizações tenham diminuído devido à repressão, assembleias de bairro se tornaram o novo campo de batalha da oposição. Nessas reuniões, os venezuelanos discutem táticas de resistência, organizam protestos e tentam manter o espírito de luta contra o regime. Maria Corina Machado tem sido uma figura central nesses movimentos de resistência. Mesmo escondida, ela continua a convocar a população para lutar por seus direitos e pela restauração da democracia no país. Em sua última aparição virtual, Machado exortou os venezuelanos a não se renderem diante da violência do governo e pediu à comunidade internacional que intensifique a pressão sobre Maduro para que se inicie uma transição democrática. Por outro lado, Maduro tem utilizado o aparato estatal e as forças armadas para garantir sua permanência no poder, sem dar sinais de que estará disposto a negociar com a oposição. Ele continua a afirmar que sua vitória nas eleições de 2024 foi legítima e acusa a oposição de tentar desestabilizar o país com apoio de potências estrangeiras. A crise na Venezuela transcende suas fronteiras, afetando toda a região, especialmente o Brasil, que compartilha uma longa fronteira com o país. O alinhamento de Maduro com grupos terroristas, como o Hezbollah, e as conexões cada vez mais evidentes com movimentos sociais no Brasil, como o MST, apresentam sérios desafios para a política externa brasileira e a segurança nacional. A decisão do governo brasileiro de não assinar a declaração internacional contra a repressão venezuelana pode ser interpretada como um sinal de neutralidade perigosa em um momento de crescente instabilidade na América Latina. Com a escalada da repressão interna na Venezuela e o aumento da influência de grupos extremistas na região, o Brasil pode se tornar um alvo de redes terroristas, caso não adote uma postura mais firme contra o regime de Maduro. A crise venezuelana é um problema internacional que exige uma resposta coordenada para evitar que a América Latina se torne um novo campo de batalha para o terrorismo e a autocracia. A comunidade internacional continua a pressionar por uma solução pacífica e democrática, mas a cada dia que passa, a repressão violenta e o aprofundamento das crises sociais tornam essa solução mais distante. O futuro da Venezuela permanece incerto, e as implicações dessa crise para o Brasil e a região são cada vez mais preocupantes,